Vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, um minuto. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém desbloqueia, por favor, o microfone e fala aí. Estamos vendo sim, professor. Ok. Então, a nossa conversa hoje é sobre sistemas de posicionamento, sistemas globais de posicionamento por satélite. A sigla GNSS, ela significa, é um acrônimo, é uma sigla que significa Global Navigation Satellite System, ou seja, sistemas de navegação global por satélite, ou sistemas globais de navegação por satélite, como vocês queiram. Eu estou tomando chá gelado aqui, eu gosto disso. Servidos. Já falei sobre mim. E aí, a minha ideia é cumprir com vocês na aula de hoje esse cronograma aqui. Falar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo um apontador aqui. Falar um pouquinho sobre o que existia antes dos sistemas globais de posicionamento por satélite, ou seja, do histórico do sistema de posicionamento. Falar sobre o que é, definir aí e diferenciar o que são os sistemas de posicionamento por satélite. Fazer um breve relato histórico do sistema, descrever as diferentes constelações, explicitar os porquês aí de que juntar diferentes constelações que existem é vantajoso para usuários dos sistemas e mostrar alguns exemplos de melhorias usando o satélite extra. Então, a minha ideia é falar para vocês isso na aula de hoje, ok? Bem, tem aí uma... Eu fui antes, mas eu fui bem antes, né? Eu fui aí para 7 milhões de anos atrás e apresento-vos, para quem não gosta de paleoantropologia, apresento-vos um dos nossos antepassados ancestrais hominídeos mais antigos, que é o Sahelanthropus tichadensis, de cerca de entre 6 e 7 milhões de anos atrás. Eu pulei, a evolução humana ela não se deu linearmente, como aquela imagem que a gente vê muitas vezes de um macaco que vai se tornando ereto até virar o homem. Ela é uma evolução que se deu tanto dos primatas quanto dos hominídeos, que se deu em mosaico. Várias espécies apareceram, quase todas certamente na África, como origem dos hominídeos, e foram evoluindo convergentemente e foram se miscigenando até que restasse apenas o Homo sapiens. Então, desde o Sahelanthropus aí, tichadense, que era muito mais símio do que humano, aí o Australopithecus afarensis, do qual a Lucy é o fóssil mais estudado e mais conhecido, o Homo habilis, que data aí de 1,6 a 2,5 milhões de anos atrás, que já tinha habilidade de manipular ferramentas de pedra, o Heidelbergensis, de 0,2 a 0,6 milhões de anos atrás, o Homo erectus, de 0,4 a 1,8 milhões de anos atrás, que já dominava o fogo e certamente tinha algum tipo de linguagem, o Ergaster, o Floresiensis, o Naled, o Neandertal, que é nosso primo, que morreu, os últimos morreram há cerca de 30 mil anos, até chegar nesse grande mosaico que somos nós, o Homo sapiens. Então, independente da cor da pele, da cor do cabelo, se o cabelo é enrolado, liso, grosso, fino, curto, careca,
a nossa tez morena, rosada, amarela, azul, branca, negra, de vários tons de negro, até do negro da minha cor, até o negro com muita pigmentação na pele, todos nós somos apenas uma raça, a raça humana e a espécie única, Homo sapiens. E a gente, evoluindo, conseguiu desenvolver tecnologia muito recentemente. Só para vocês terem uma ideia, aqui embaixo tem um GIF que dá a ideia do que aconteceu nos últimos 63 anos de desenvolvimento tecnológico nosso. Desde que a gente começou a era espacial e começou a lançar objetos artificiais na atmosfera da Terra, a gente tinha aí apenas a Lua, em 1957, que é um satélite natural, e a gente lançou o Sputnik. Eu queria dizer que, embora eu seja mais velho, olha, dois objetos, a Lua e o Sputnik. Um natural e um artificial. E nos últimos 63 anos, contando apenas até o ano de 2015, a gente colocou aí esses milhões de objetos em órbita da Terra. Ou seja, a gente não está sujando só aqui embaixo, a nossa terra, o nosso ar, os nossos oceanos e nossos rios, a gente está sujando lá em cima também. A gente tem uma quantidade gigante de objetos artificiais que a gente colocou, que hoje a maioria são lixo espacial. Dentre eles, existe a tecnologia de posicionamento por satélite que a gente agrupou aí pelo acrônimo de GNSS. Todo mundo aí ainda? Sim, professor. Beleza. Então, o que é GNSS? GNSS não é um sistema, mas é o conjunto dos sistemas. Então, Global Navigation Satellite Systems, ele engloba o sistema GPS, o sistema GLONASS, o sistema Galileu e o sistema Compass, também chamado de BeiDou. É BeiDou com B, viu, pessoal? Cuidado. Envolve também um conjunto de sistemas de ampliação do sinal desses satélites, que é o S-BAS e o G-BAS. Alguns conjuntos regionais, como o IR-NASS e o QZSS, um indiano e um japonês. Olhem aí que a gente tem diferentes constelações, são diferentes satélites, orbitando a diferentes alturas, seguindo diferentes planos orbitais, com uma quantidade diferente em cada uma dessas constelações de satélites artificiais, cada um desenvolvido por um país ou por um conjunto de países. Então, quem pensava que GPS e GNSS eram a mesma coisa, tira essa ideia da cabeça. Quem pensava também que GPS era o único sistema de posicionamento por satélite global que existia, tira isso da cabeça. Todas essas ideias estão erradas e a gente vai discorrer sobre isso ao longo da aula. Tá certo? Bem, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que GPS e GNSS são sinônimos, não são. Muitos de nós, até esse momento, provavelmente, até se matricular na cadeira e olhar a ementa no plano de aula, provavelmente nem tinham ouvido falar de GNSS. Tinham ouvido falar só apenas de GPS. E GPS é um dos sistemas. Então, a resposta para a pergunta se são a mesma coisa, são sinônimos, é não. Não são. Não são, porque GNSS é o conjunto de todos os sistemas que engloba aí principalmente GPS, GLONASS, Galileu e Compass. Que provavelmente esses últimos três vocês não ouviram falar muita coisa sobre ele. E a ideia é que a gente fale sobre hoje. Já GPS é o sistema de posicionamento por satélite global desenvolvido pelos americanos, que é apenas um dos sistemas que compõem o sistema GNSS. É bem verdade que ele foi o primeiro que se tornou plenamente operacional, então ele está plenamente operacional desde 1995. Plenamente operacional, o que eu quero dizer com plenamente operacional é dizer que desde 1995 estão em órbita da Terra pelo menos 24 satélites, que é o mínimo necessário
para que ele, 365 dias por ano, sob quaisquer condições climáticas, em qualquer lugar da superfície da Terra ou próximo a ela, consiga prover um conjunto de dados que nos permitam calcular as coordenadas tridimensionais de um ponto. Por conta disso, dele ter sido desenvolvido nos anos 80 e ter se tornado plenamente operacional no meio dos anos 90, e nesta época ele era o único que existia, era o único que estava plenamente operacional, na verdade existia o GLONASS, mas o GLONASS não estava operacional, ele se tornou o mais popular e o mais conhecido no planeta inteiro. E isso fez crescer a ideia de que muitas vezes ele era o único que existia, mas não é. Ficou bem claro isso aí? Bem, para que servem os sistemas de posicionamento por satélite? Todos, não apenas o GPS. Eles têm diversas aplicações, seriam dezenas, e eu não vou colocar aqui todas. Eu citei algumas, só para vocês verem como a maioria tem estreita relação com o nosso curso. Olhem aí. Implantação de redes geodésicas, levantamento topográfico plano altimétrico, locação de pontos, georreferenciamento de imóveis rurais, mineração, monitoramento de grandes estruturas como pontes, barragens, túneis, apoio a levantamentos aéreos, por exemplo, a aerofotogrametria com avião convencional ou com RPAS, drones, mapeamento de infraestrutura como levantamento de rodovias, de ferrovias, de pistas de aeroportos, de redes de água, redes de esgoto, redes de energia elétrica, telecomunicações e outras várias, cadastro urbano e rural também, agricultura de precisão, smart cities, tráfego urbano, transporte de carga, segurança, mapeamento ambiental, geotécnico, mapeamento de deslizamentos, de alagamentos, de áreas de risco e muito mais coisa. Então, pelo menos essas em amarelo aí, tem estreita relação com o nosso curso. Então, GPS, GNSS, GLONASS, Galileu, Beidou, Compass, todos têm muitas aplicações dentro da engenharia. Ok? A gente vai ver mais na frente algumas delas. Vamos fazer agora uma comparação entre os sistemas de posicionamento globais por satélites e a topografia convencional, que é aquela que vocês viram no terceiro semestre. Pois bem, topografia convencional, aquela feita com teodolito, ótico mecânico ou eletrônico, com estação total, trenas, níveis óticos, níveis a laser, níveis eletrônicos, fazer todo aquele processamento onde a gente coleta os dados, geralmente de ângulos e distâncias no campo, transforma isso em coordenadas, ajusta a poligonal, quer seja a poligonal obtida através de caminhamento por ângulos horários ou ângulos de deflexão, levantamento de detalhes, com bilateração, estação livre, irradiação, interseção, nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico, levantamento plano e altimétrico, tudo que a gente viu em topografia convencional, usando métodos e equipamentos topográficos, pode ser comparado e pode ser realizado através do sistema de posicionamento por satélite. Vamos ver aqui quais são as características e as principais vantagens do sistema de posicionamento por satélite em relação à topografia convencional. A primeira delas é que ela dispensa a necessidade de intervisibilidade entre as estações. Por exemplo, quando eu estou fazendo a poligonação, quer seja por caminhamento de ângulos horários ou por deflexão, necessariamente eu tenho que estacionar sobre uma estação, sobre um ponto topográfico, fazer uma visada de referência, que a gente chama de ré, e fazer uma visada a posteriori, que a gente chama de vante. Ou seja, eu tenho que conseguir não só estacionar sobre os pontos, mas eu tenho que visualizar ré e vante. E isso não é necessário para fazer o levantamento a partir do sistema de GPS. Então, se eu estou fazendo sistema de posicionamento, se eu estou coletando dado a partir do sistema GPS, sistema GLONASS, sistema Galileu, sistema Compass, qualquer um deles, eu não preciso visualizar um outro ponto de coordenada conhecida. Mas na topografia eu preciso. Então, essa já é uma limitação que dá vantagem para o sistema de posicionamento por satélite. Uma segunda coisa, que além de não existir a necessidade de eu visualizar outro ponto, é que
o sistema de posicionamento por satélite, diferente da topografia, que tem um alcance limitado, operacionalmente a gente consegue ver, visualizar, levantar pontos. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com estação total, que é aquela que me dá um maior alcance, aí de 1 quilômetro, 1,5 km, 1,8 km, a depender das características técnicas da estação que eu estou trabalhando, no máximo. E, no máximo, os levantamentos a serem feitos por topografia se resumem a levantamentos numa área de 20 quilômetros, numa distância de 20 quilômetros, uma vez que, passando dessa distância, a distância levantada através das técnicas topográficas e as distâncias levantadas através da geodésia, onde eu considero e eu desconsidero, respectivamente, a curvatura da Terra, não se mantém igual. Então, existe um limite na topografia de, no máximo, aí, um limite operacional de 1,5 km, 1,8 km, e um limite máximo de 20 km nos levantamentos onde eu vou fazer, ainda que eu mude de estações. No GNSS não existe isso. Ele permite que eu faça levantamento de dezenas, centenas e até milhares de quilômetros de distância entre as estações. Isso facilita e aumenta muito o tempo de levantamento. Aumenta muito a celeridade no levantamento, diminuindo o tempo entre levantamento de pontos diferentes a grandes distâncias. Então, essa é uma outra vantagem que o sistema de posicionamento por satélite tem em relação à topografia convencional. As distâncias que eu consigo trabalhar. Eu consigo trabalhar no campo da geodésia espacial, mas é geodésia, e não no limite da topografia de 20 km. Certo? É verdade que, em aumentando a distância, eu estou trabalhando com 20 km é uma coisa, eu estou trabalhando com 50 km, 100 km, 500 km, 1.000 km. À medida que eu vou aumentando a distância, eu vou aumentando também a incerteza acerca da localização dos pontos. Mas isso não significa que eu não possa trabalhar. Aumentar a incerteza significa que os erros acumulados vão ficando maiores. Mas ainda assim eu posso determinar as coordenadas, que vão aí de poucos milímetros até coisas de abaixo de 50 centímetros, se eu estiver trabalhando com centenas de quilômetros. Ok? Uma terceira característica comparativa entre a topografia convencional e o sistema de posicionamento por satélite é que os trabalhos realizados com o GNSS podem ser realizados sob qualquer condição climática. Então, independente se eu estou aí com folha caindo, com neve caindo, com chuva caindo, desde que o equipamento seja, obviamente, à prova d'água, com flor caindo ou embaixo do sol da molesta, não interessa, porque eu posso conseguir trabalhar com o sistema GNSS. O que não é verdade na topografia. Então, neve, chuva, neblina, dificulta a visibilidade e dificulta a operacionalização do trabalho em campo da topografia. E aí, a topografia seria impedida, mas o sistema de posicionamento global não. Porque não existe a necessidade de contato visual entre o satélite e o receptor. Esse contato é um contato eletrônico, de onda eletromagnética, e isso as condições climáticas não impedem. Existem outras condições que não são climáticas, mas que são condições da atmosfera da Terra que podem até impedir. Mas isso não tem nada a ver com outono, inverno, primavera, verão, sol, chuva, neve, folha, temperatura, umidade relativa. Sobre quaisquer dessas condições climáticas, a gente pode operar o sistema. E, por último, vem a máxima de que tempo é dinheiro e que eu posso trabalhar com uma equipe muito menor, com um tempo muito menor e com uma produção muito maior. E aí, trabalhando com menos gente, trabalhando mais rápido, num tempo menor, eu gero mais recursos para a empresa, para mim, para a minha empresa, para quem eu estiver trabalhando. Ok? Turma? Oi? Terra chamando? Vocês estão aí ainda? Ok. Esse ruído aí foi que alguém ainda está aí, né? Vou me sentir acompanhado aqui. Beleza. Dê um sinal de vida de vez em quando, gente. Perguntem alguma coisa só para dizer que vocês estão aí. Vamos aqui fazer uma linha do tempo. Timeline linha do tempo, viu, pessoal?
Professor, está tudo em inglês, eu vou conseguir entender. Vai conseguir entender sim. Aqui, o inglês que a gente está utilizando é o inglês Embromation and Picaretation. Quase todos são cognatos, e o que não for, existe um negócio chamado Google Tradutor, que facilita muito a nossa vida. Vocês vão lá e vocês vão conseguir perceber. Então, eu estou trabalhando aqui com a linha do tempo. Eu estou fazendo aqui entre a década de 60, já que ele começou, o primeiro satélite aí foi lançado não satélite GPS, mas o primeiro satélite da humanidade, que foi o Sputnik 1, foi lançado pela União Soviética, pela então União Soviética, a Rússia e vários países do leste europeu, aquela época, no final dos anos 50, entrando aí pelos anos 60 e 70, se aglutinavam sobre uma mesma sigla de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi onde nasceu o mundo comunista, comunismo como denominação de organização política e social, e a União Soviética, liderada, obviamente, pela Rússia, que era a maior das repúblicas socialistas da União Soviética, em 1957, lançou o primeiro satélite artificial que chamava Sputnik 1. Professor, em 1957 já existia esse negócio de Sputnik, hoje em dia, com a Covid-19, existe a vacina Sputnik 5, exatamente. Sputnik foi o nome do primeiro satélite e também foi o nome da primeira vacina que eles desenvolveram. E aí, a partir do final da década de 50, 1957 para cá, eu estou colocando aí a década de 60, de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, e aí daí em diante. Mas notem que, a partir... esse satélite que está aqui embaixo, essa figura que está aqui embaixo que eu coloquei para você ver, é uma reprodução gráfica, mas muito similar ao que era o satélite Sputnik do final dos anos 50. Ele era uma esfera metálica com 4 antenas e tinha foi colocada em órbita, uma órbita muito baixa, para os satélites que a gente tem hoje, quando comparado com os satélites que a gente tem hoje, e que tinha por único objetivo determinar o TEC. O TEC é o total de elétrons livres na atmosfera ionizada da Terra. Eu vou falar mais dele daqui a pouco, embora os americanos não tivessem descoberto para que ele servia, e isso aterrorizou os americanos quando eles descobriram pela primeira vez que os soviéticos tinham colocado um satélite. Eles imaginaram que os satélites eram um satélite espião. Nessa época, era a época da Guerra Fria e início da corrida espacial, que começou aí com uma intenção bélica, não foi uma intenção altruísta, nobre, de engenharia, de geodésia, de meio ambiente, não, a intenção era bélica mesmo, era guerra. E os americanos saíram perdendo dos soviéticos, porque os soviéticos foram os primeiros que desenvolveram e colocaram em órbita o primeiro satélite artificial da humanidade, que foi o Sputnik 1. E aí os americanos ficaram sabendo disso, mas não sabiam para que servia. Isso deu um pânico danado neles. Essa época histórica está retratada em um filme, que depois eu posso deixar para vocês aí. O link do filme está disponível, inclusive, no YouTube, se vocês quiserem ver. Nessa época, o presidente americano era o presidente Eisenhower, e esse filme, ele retrata bem, esse filme que eu vou deixar o link para vocês, retrata bem essa época, é um filme histórico que relata esse descobrimento, o lançamento do primeiro satélite, o pânico dos americanos. Beleza. Tem muita coisa aí no meio de tudo isso. Depois disso, os americanos lançaram o primeiro ser vivo ao espaço. Também os americanos perderam essa para os soviéticos. O primeiro ser vivo lançado ao espaço foi um cão, na verdade era uma cadela, ela chamava Laika, era uma SRB que foi coletada nas ruas de Moscou, foi treinada e ela foi o primeiro ser vivo que foi colocado em órbita da Terra, com passagem só de ida. Eu sei, é terrível isso. Mas naquela época não existia tecnologia de proteção térmica, e sabia-se que aquele que conseguisse entrar em órbita não voltaria vivo,
porque a reentrada na Terra ia provocar altíssima temperatura e quem estivesse lá dentro, ou o que estivesse lá dentro, iria morrer queimado, assado, fritado. E isso não aconteceu com a Laika, porque ela morreu antes. Ela morreu de parada cardiorrespiratória, ela teve um pânico ainda na subida e monitorada, ela teve um ataque cardíaco e morreu na ida. Isso para ela foi razoavelmente bom, porque é melhor você morrer do coração instantaneamente do que morrer queimado na reentrada da atmosfera. E os russos acharam que seria justo ter uma escultura dela como o primeiro ser vivo que entrou em órbita da Terra. E em Moscou, se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir na Rússia, tem uma escultura da cadela Laika na Praça Vermelha. Pois bem, deixando um pouco dessa história russa, aí passou-se uma década, quase 2 décadas depois, em 1978, foi lançado o primeiro satélite GPS, satélite do grupo 1. Em 1982, foi lançado o primeiro satélite GLONASS, que também era um satélite que comporia uma constelação de satélites destinados a posicionamento global. Em 1983, se concluiu a rede, o projeto em terra das estações de controle do sistema GPS, e em 1994 se implementou o IGS, que é International GPS Service, que é um serviço internacional com uma rede de estações sobre o planeta todo. A gente tem uma rede, um ponto dessa rede aqui no Ceará, fica ali no município de Eusébio. Em 1995, o sistema GPS se tornou plenamente operacional, que é aquilo que eu já falei para vocês, e ele foi o primeiro que se tornou plenamente operacional. Na hora que isso aconteceu, a União Soviética já estava falida praticamente, houve um esfacelamento da União Soviética, uma separação, muitas repúblicas da antiga União Soviética ficaram na miséria absoluta, e por ter problema financeiro, a maior delas, que era a Rússia, parou o programa espacial. Isso fez com que o sistema GLONASS de posicionamento por satélite deles ficasse parado por um bom tempo. A estação espacial deles, a Mir, virou lixo espacial, e um dia desses ela caiu por aí como uma estrela cadente, você com seu namorado, você com a sua namorada, olhando para o céu noturno de Fortaleza, viu aquele risco, olha, gente, uma estrela cadente, vamos fazer o pedido, ficaremos eternamente juntos, apaixonados. Não, gente, aquilo não era uma estrela cadente, era a estação espacial Mir, russa, que entrou na órbita terrestre e queimou até cair no Oceano Pacífico por falta de manutenção, porque a Rússia não tinha dinheiro para fazer a manutenção dela. Ok? Tanto é que no ano de 2001, enquanto o sistema, desde 95, o sistema GPS tinha pelo menos 24 satélites em órbita e totalmente operacional, em 2001, o sistema GLONASS tinha apenas 6 satélites, e quase todos sucateados, quase todos lixo espacial. Vou fazer um pequeno recorte aqui, só já nos anos 2000, para que vocês entendam o que aconteceu aí nessas últimas 2 décadas. Nessas últimas 2 décadas, houve, digamos assim, um upgrade no sistema GPS, no sistema GLONASS, e houve também o aparecimento dos outros sistemas, que é o sistema Galileu, que apareceu aí, o primeiro satélite dele foi lançado em 2005. Notem que o sistema GPS é controlado, desenvolvido, gerido pelos americanos. O sistema GLONASS, da mesma forma, só que pelos soviéticos, e pelos militares americanos e pelos militares soviéticos. Já o sistema Galileu é um sistema que foi pensado para controle civil e não apenas de um país. Embora ele seja o sistema de posicionamento por satélite desenvolvido pela União Europeia, encabeçada pela Alemanha, ele tem aporte financeiro de diversos países, não apenas da União Europeia,
mas também diversos países do mundo, como a Austrália, como o Brasil, como o Japão, diversos países do mundo, e controle civil. Ele é o primeiro sistema de posicionamento que foi pensado para uso civil e não com a finalidade bélica. Em 2016, o sistema Galileu foi inicialmente declarado operacional, mas não plenamente operacional. Em 2011, houve um aporte financeiro do antigo inimigo americano aos russos para que eles fizessem uma melhoria no sistema operacional deles, e a partir de então o sistema deles se tornou plenamente operacional. Em 2011, o sistema Compass, ou Beidou, que é o sistema chinês, se tornou inicialmente operacional, começando a lançar os seus satélites. E eu conto essa história um pouco mais para vocês, à medida que eu vou falando especificamente dos outros sistemas, mas só para vocês verem, aqui a gente já tem 4 sistemas de posicionamento por satélite. E esses sistemas de posicionamento por satélite, então, foram os que receberam o nome de GNSS, que é o objeto da aula de hoje, de vários sistemas de posicionamento. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma constelação não visível pelo olho humano de satélites orbitando em planos orbitais diferentes, com altitudes diferentes, satélites diferentes, e eles são possíveis de serem captados por um receptor estaticamente colocado, posicionado sobre a superfície da Terra, ou dinamicamente ou cinematicamente colocado, deslocando-se aí através de um veículo qualquer, que pode ser um avião, um carro, um barco, uma moto, qualquer uma outra coisa aqui na superfície terrestre. E a gente tem, então, aí um conjunto de satélites para cada uma das constelações previstas para este nosso ano de 2021, que acabou de começar. E eu queria dizer para vocês que as expectativas é que o sistema GNSS, composto principalmente aí pelo GPS, GLONASS, Galileu e Compass, chegassem ao final de 2020 com 130 satélites em órbita da Terra. E eles não só conseguiram isso, como agora, já em janeiro de 2021, são 132 satélites ao todo, com a única e exclusiva finalidade de posicionamento. Existem muito mais satélites lá em órbita da Terra. Eu imagino que a Arielle já deve ter falado para vocês de satélites imageadores, dos quais ela é especialista nisso, sistemas para sensoramento remoto, satélites para sistemas de satélites para sensoramento remoto orbital, com a ideia de imagear, objetivo de imagear, objetivo completamente diferente, equipamentos embarcados nesses satélites completamente diferentes desses embarcados no sistema de posicionamento. Esses satélites do sistema de posicionamento têm a intenção, o objetivo de fornecer dados, fornecer medições que nos permitam aqui na Terra determinar a coordenada tridimensional de pontos. Já os satélites imageadores, aqueles descritos pelo sensoramento remoto orbital, a ideia deles é fornecer matrizes de reflectâncias com informações essas que podem ser convertidas em imagens matriciais que podem ser processadas através do processamento digital de imagem de diversas formas para obter uma representação visual da superfície imagiada, dos diversos alvos na superfície. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Está numa linguagem inacessível para vocês? Turma? Alô? Estou sozinho? A professora tinha comentado sobre a reflectância e essas coisas nas aulas. Eu não entendi nada que você disse. Fala mais alto aí. A professora ela tinha comentado nas aulas de composição sobre a reflectância, o que era. Tá acessível. Tá certo. Eu só falei nisso para ter uma diferenciação entre as constelações de satélites imageadores e as constelações de satélites de posicionamento. São objetivos diferentes, ok? Eu vou falar agora
especificamente sobre cada uma das constelações para que vocês tenham uma ideia. E esses dados que eu vou fornecer para vocês são dados atualizados para o dia de hoje. Eu peguei esses dados do dia de hoje. Então, hoje é 2 de fevereiro de 2021, véspera do meu aniversário. Amanhã eu faço 54 anos. Vocês podem mandar presente, não tem problema. Eu adoro cerveja artesanal. Não tem problema nenhum. Fique à vontade. Depois eu passo meu endereço para vocês. Então, independente de amanhã eu fazer 54 anos, eu peguei hoje os dados das constelações dos 4 principais sistemas que compõem o GNSS. Vou falar primeiro do sistema GPS. Então, hoje, a constelação GPS, e coloquei aqui embaixo em azul, sempre, a página de cada um dos sistemas, de onde eu tirei a informação atualizada, e essa informação, obviamente, vai se atualizando com o tempo. Hoje, a constelação do sistema GPS, ele está composto de 31 satélites, formados por satélites do bloco 2, 2A, 2R, 2RN e 2R, sendo que os do bloco 2 são os mais antigos e do bloco 2F são os mais modernos. À medida que a gente caminha da esquerda para a direita, foi havendo, no decorrer das décadas, desde os anos 80 até os anos 2020, atualização. Obviamente, a tecnologia foi desenvolvendo, os satélites foram ficando tecnologicamente melhorados, emitindo novos sinais. Desculpa. E hoje temos 31 satélites com tecnologia de 1, 2, 3, 4, 5 gerações diferentes. Professor, mas esses satélites antigos, mais velhos, do bloco 2, já não deveriam ter perdido a vida útil e estar desativados? Olha, a ideia, quando o sistema GPS começou, era que cada um desses satélites tivesse algo em torno de 5 a 8 anos de vida útil. Mas, pasmem, a gente tem satélites com mais de 20 anos, quase chegando a 30 anos de vida útil, que ainda não viraram lixo, que ainda emitem sinal e estão com saúde perfeita. E aí, por conta disso, por conta dessa expectativa de vida de cada um dos satélites, obviamente, 5 ou 8 anos antes da previsão de extinção da vida de um satélite, de um satélite, tem que se começar a planejar, desenvolver e lançar um outro satélite para substituir aquele que eventualmente vai perder a sua vida útil. Mas este velho, antigo, não morrendo, ele é deixado lá. E aí, por conta disso, embora o sistema fique plenamente operacional com 24 satélites, hoje a gente tem lá em cima 31 satélites. Ok? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro satélite do bloco 2, que é esse que ainda tão ativo, foi lançado em 1989. Obviamente, todos vocês são engenheiros e engenheiras, gostam de matemática e vão fazer uma continha básica aí. Eu tenho uma filha que nasceu em 1989. Eu sou velho. E comecei cedo também. Então, já vão aí 31 anos de que o primeiro satélite foi lançado. Obviamente, o primeiro satélite do bloco 2 não está mais ativo, mas os últimos satélites do bloco 2 tem 2 satélites que ainda estão ativos. Okay? Então, é muito tempo. Depois, se vocês quiserem saber mais informações, vocês podem pegar direto nesse link, que é um link da NASA e do JPL, onde vocês podem ter a constelação atualizada do sistema GPS. Certo? Obviamente, tudo lá vai estar em inglês. Mas se vocês estiverem no Google Chrome, basta que vocês cliquem com o botão direito do mouse e mandem traduzir para o português, se for do desejo de vocês, e aí vocês vão ter a constelação atualizada. Essa aí é um GIF da constelação GPS. São 6 planos orbitais que emitem diversos sinais. Dentre esses sinais, existem 3 ondas portadoras, que são ondas eletromagnéticas emitidas por esses sinais, passíveis de serem captados pelos nossos receptores aqui na superfície da Terra. Esses satélites obedecem de forma dinâmica um mesmo plano orbital, e eu tenho 6 planos orbitais espalhados ao redor da Terra. Eles funcionam mais ou menos como aquele esquema do spin da química,
o elétron em volta do núcleo, e cada um desses planos orbitais está inclinado em relação ao equador terrestre de 55 graus, com a intenção de que houvesse uma disponibilidade maior de satélites na zona equatorial, e eu estou falando de 10 graus acima e abaixo do Equador, então uma faixa equatorial que é onde habita a imensa maioria da humanidade no planeta Terra, e uma disponibilidade menor, mas que ainda deixaria possível de captar informação nos polos, que é a parte gelada e mais desabitada do planeta. Ok? Praticamente todas as reservas de água líquida do planeta, exceto aquelas que estão congeladas nas calotas polares do Ártico e da Antártida, estão aí na zona equatorial. As florestas tropicais também estão, a maioria da produção da água líquida do planeta está aí, a maioria das reservas de minério do planeta estão aí, a maioria das reservas carboníferas de petróleo, de gás, de metano, de carvão, estão também na zona equatorial, e por conta disso, a maioria dos conflitos territoriais, das guerras, o Oriente Médio, a Amazônia, também estão nessa zona equatorial. Ok? Já viram que não tem coincidência nenhuma de ter mais satélites disponíveis pelos americanos na zona equatorial do que na zona polar, porque como eles começaram isso com a finalidade bélica, eles poderiam aí entrar em guerras e direcionar porta-aviões, aviões, mísseis, drones, para combater em guerras em qualquer um desses países aí, eles controlando o sistema. Voltemos aqui para as características técnicas do sistema. O sistema GPS, então, ele opera em 4, hoje, os satélites mais modernos, em 3 frequências, que a gente chama de ondas portadoras, a frequência L1, a frequência L2 e a frequência L5. Aqui eu tenho a frequência L1 em 1575,42 MHz, aqui 1227,60 e aqui 1176,45. Notem que a frequência é inversamente proporcional à potência da onda. Isso significa que quanto maior a frequência, é diretamente proporcional à potência da onda. Quanto maior a frequência, mais potente é a onda. O que significa que a portadora L1 é a onda mais forte, a portadora L2 é uma onda mediana e a portadora L5 é a onda mais fraquinha. Ok? Além desses sinais, que são as ondas senoidais que se propagam, ondas eletromagnéticas senoidais que se propagam nesta frequência, com determinado comprimento de onda, no espaço chamadas de L1, L2 e L5, em cada uma dessas ondas podem ser também codificados os que a gente chama de canais ou códigos binários nessas ondas. Então, por exemplo, na portadora L1 vem codificado o código CA, que é o código de acesso civil, que é o único código que pode ser obtido, por exemplo, por receptores GPS de navegação, aqueles, a maioria que estão nos nossos relógios, nos carros, aqueles receptores baratinhos, todos eles só recebem o código CA. Na portadora L1, eu posso ter o código Doppler codificado, o código preciso codificado, que é o L1P e o L1D, L1C no código Doppler, no código preciso, o código P, eu posso ter o código Y, eu posso ter o código M, eu posso ter todos esses códigos codificados binariamente na portadora L1. Se eles estiverem na portadora L2, ao invés de chamar L1C, ele vai chamar L2C. Ok? E assim sucessivamente. E eu tenho aqui as características técnicas de cada um, que eu não vou entrar em detalhe com vocês agora. A mesma coisa acontece, esta aqui é a constelação GLONASS, ao invés de ter 6 planos orbitais como o sistema GPS, ela tem apenas 3 planos orbitais. Mas tendo uma quantidade de satélites similar, e tendo apenas 3 planos orbitais, significa que ela vai ter mais satélites em cada um desses planos orbitais. Aí vocês poderiam estar me perguntando, professor, por esse esquema que você está colocando aí, esses satélites não vão ficar muito perto, cada um do outro, e não vão se chocar? Não, gente. Não existe escala aí. Se a gente colocasse isso em escala, a Terra seria um pontinho lá no meio e a gente teria que fazer muito longe. Os satélites estão muito mais distantes da Terra, logo estão muito mais afastados entre si do que a gente imagina.
Além disso, cada um dessas constelações estão a uma altitude diferente, o que faz com que eles não se choquem de jeito nenhum. Nem no mesmo plano orbital, nem com constelações diferentes. O sistema GLONASS tem 3 frequências, que eles chamam de frequência G1, G2 e G3. Obviamente, aqui vocês têm a frequência em megahertz dela. E também tem códigos que são codificados binariamente em cada uma dessas frequências, da mesma forma que o sistema GPS. E não é coincidência, o sistema GPS e o sistema GLONASS foram desenvolvidos paralelamente, e tanto a União Soviética tendo acesso de forma pouco ortodoxa a dados do sistema GPS, quanto o sistema GPS também, da mesma forma, tendo acesso aos dados do sistema GLONASS. Ou seja, cada um deles espionava o outro, e os sistemas e os satélites são muito parecidos, mudando aí só a numeração de cada um deles. Atualmente, o sistema GLONASS é composto de 28 satélites, sendo que 22 estão operacionais e outros estão em fase de manutenção e verificação e de peças sobressalentes. E aqui vocês têm o link para que o sistema GLONASS forneça para vocês os dados. Novamente, quando vocês forem acessar esse link vai estar em russo, e vocês podem traduzir do russo para o português apenas com o botão direito. Aqui o sistema Galileu, também em 3 planos orbitais, mas composto de uma quantidade de sinais muito maior, que eles chamam aí de E1, E5A, E5B, E5 e E6. Então, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 ondas portadoras, com a quantidade de ondas portadoras e de códigos embutidos nessa onda portadora também maior do que o sistema GPS, do que o sistema GLONASS. Aliás, esse aqui foi o motivo, esse sistema Galileu, que é desenvolvido e implementado pela União Europeia, tem os satélites mais desenvolvidos, tecnologicamente mais desenvolvidos, tanto do que o sistema GPS, do que o sistema GLONASS. E esse foi o motivo pelo qual os americanos colocaram dinheiro na Rússia para que eles modernizassem o sistema GLONASS, e juntando os sinais do sistema GLONASS com o sistema GPS, pudessem se equivaler ou fazer frente ao sistema Galileu, encabeçado aí pela Alemanha na União Europeia. Então, foi muito mais para tentar ganhar um nicho de mercado e não ficar por baixo, do que para tentar ajudar os russos. Hoje, desde 2011, início de 2019, 2020, 2021, os americanos e os russos trabalham com o sistema GPS e GLONASS integrados, de forma que cada um tem acesso ao sistema do outro, para poder fazer frente ao sistema Galileu da União Europeia. Ok? O sistema Galileu, quando ele estiver plenamente operacional, ele é composto de 30 satélites, mas ele se torna plenamente operacional com 24 satélites. E ele terá 6 aí sobressalentes para algum problema. Mas hoje, atualmente, só tem 22 satélites lá em cima. Significa que o sistema Galileu não está ainda plenamente operacional. Aqui vocês têm o link do sistema Galileu na União Europeia, que já vai estar em inglês. E tem motivo para ele não estar plenamente operacional ainda. Ele está atrasado em 6 anos. E esse motivo são as guerras que aconteceram no Oriente Médio, a grande migração que está ocorrendo para países da União Europeia nos últimos anos, tanto por conta de guerras no Oriente Médio, Síria, Iraque, Irã, quanto o problema Afeganistão, quanto problemas de miséria e guerra na África. Então, a Europa, principalmente a Grécia e a Itália, são uma porta de passagem do Oriente Médio e dos países africanos que estão em dificuldade. Isso faz com que eles recebam muitos
muitos imigrantes, e isso fez com que a Alemanha, que é o país mais rico da União Europeia, tivesse que desviar recursos para socorrer outros países da União Europeia com esses problemas. E isso foi ainda mais agravado agora com a crise da Covid-19, que fez com que a economia se acelerasse e aí perdesse recursos. Mas é provável que esses 2 satélites que estão faltando para que o sistema Galileu se torne plenamente operacional sejam lançados ainda neste ano de 2021. Ok? Finalmente, temos aí o Beidou, que é um sistema por satélites desenvolvido pela China, escondido de todo mundo. Quando se soube que a China estava desenvolvendo esses sistemas, já existiam vários satélites deles em órbita, inclusive. A China é um país muito fechado, mas ele é composto aí de um conjunto de satélites que hoje já chega a 49 satélites, para vocês terem uma ideia. Eles estão plenamente operacional já há alguns anos. No final, a previsão era que ele tivesse no máximo 35 satélites, e eles expandiram isso para 45, e hoje tem 49. Eles transmitem sinais em 3 frequências B1, B2 e B3, nesses números de megahertz, e transmitem códigos em todas essas frequências. Obviamente, o governo chinês diz que é um sistema para o mundo, para o uso civil, mas ninguém tem acesso além dos chineses, e pensa-se que a ideia deles é fabricar e vender para o mundo todo receptores de posicionamento Compass, Beidou, para batear, vender xing-ling para todo mundo, mas à medida que apenas eles controlam o sistema. Ok? Eles previram que haveria 45 satélites, mas essa previsão já foi superada, uma vez que hoje, eu peguei os dados de hoje, da sessão da constelação Beidou, e eles já estão aí com 49 satélites em órbita. Ok? Os chineses são extremamente competitivos. Bem, aqui a gente tem um esquema onde eu coloquei todos os sinais GNSS disponíveis em suas determinadas frequências, para que a gente possa captar ou receber através dos receptores em terra, se tivermos receptores, digamos assim, construídos com a capacidade de receber sinais nessas determinadas frequências. Então, ao invés de dizer hoje, olha, eu tenho aqui um GPS, a gente vai dizer, olha, eu tenho aqui um GNSS. E esse GNSS, um receptor GNSS, vai ser capaz de receber diferentes frequências de diferentes sistemas, fazendo com que isso acelere muito, melhore a qualidade e acelere muito o posicionamento e a precisão da coordenada a ser obtida. Ok? Turma? Turma? Oi? Terra? Estou sozinho? Ok, professor. Beleza. Gente, eu sei que tem uma quantidade de informações técnicas muito grande. Não há como ser diferente, porque esse é um assunto que vocês poderiam ver aí em 4, 5 ou 6 aulas. E a gente tem que, ainda mais nesse formato remoto, a gente tem que condensar as aulas, deixando elas mais visuais possíveis. Mas eu vou deixar para vocês material para que vocês se aprofundem, aqueles que quiserem mais nesses assuntos. Obviamente, o material está quase todo em inglês. A gente tem alguns poucos livros em português que estão com esse assunto. Eu vou deixar eles também disponíveis para que vocês tenham acesso via biblioteca da graduação e da pós. Mas é necessário dar essa fundamentação técnica para que vocês entendam o que a gente vai fazer na próxima aula e lá na frente. Bem, quantos satélites a gente vai ter ou tem agora? Bem, são muitos. Como eu disse para vocês, a gente tem aí cerca de 7 constelações com comprimentos de ondas diferentes e com 200 observáveis, praticamente. Observáveis são aqueles sinais que dizem respeito tanto às frequências quanto aos códigos embutidos nas frequências e as suas combinações. Atualmente temos aí 130 satélites e foram planejados aí 132 satélites. Aqui em cima tem só um esquemazinho
para que vocês consigam ver os satélites combinados, os satélites das diferentes... Aí só a constelação GPS, a Lua passando ali atrás, notem. Aqui só a constelação Galileu, com seus 3 planos orbitais e os satélites que estão colocados lá. Aqui só a constelação GLONASS, com seus 3 planos orbitais também. Aqui a junção da constelação GLONASS e da constelação Galileu. Vocês vejam que já fica uma quantidade disponível de satélites para posicionamento muito maior. Aqui a constelação GLONASS e a constelação GPS, que é trabalhando de forma integrada o sistema russo e o sistema americano. Aqui GPS e Galileu integrado. Aqui GPS, Galileu e GLONASS integrado. É muito satélite disponível. Nessa ilustração, a gente não tem a constelação Compass, mas é só para vocês terem uma ideia. Ela existe, e aí daria uma quantidade muito maior. Ela existe e ela também está integrada junto com todos esses aí. Bem, eu vou interromper aqui, só para vocês terem uma ideia, depois vocês podem ver o filmezinho todinho, se quiserem. Pronto. Eu vou começar agora. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Olha aí, gente, estou falando com vocês há cerca de 1 hora. Mas eu preciso ainda que vocês compreendam como é que os sistemas... Eu falei do histórico, falei da parte técnica, das constelações, falei dos sinais, falei quem que implementa, falei bastante coisa. Mas como é que funciona mesmo? Como é que trabalham esses sistemas de posicionamento por satélite? E aí eu preciso dizer isso para vocês antes da gente trabalhar com o processamento na aula que vem. Porque senão vocês vão ser apertadores de botões. E como vocês, embora hominídeos como eu, não são primatas símios, são primatas hominídeos, eu não vou dar uma banana para cada vez que vocês apertarem o botão certo. Vocês vão ser engenheiros. Então, a gente precisa saber o porquê estamos apertando cada um dos botões e precisamos saber também interpretar o resultado oriundo desse processamento. E, por conta disso, a gente precisa saber como é que o sistema trabalha. E tem que ser na aula de hoje, ok? Então, eu tenho aí um determinado cidadão na superfície da Terra, em qualquer ponto da superfície da Terra, ou próximo a ela. Quando eu falo próximo a ela, é porque o sistema pode também estar embarcado numa aeronave. Então, eu estou voando, mas eu estou usando o próprio sistema. Eu tenho aqui um conjunto de satélites de uma ou mais constelações que emitem sinais através... Aliás, os satélites GNSS são satélites ativos e passivos. Professor, o que significa? Significa que eles são satélites que recebem sinais e que transmitem sinais. Eles recebem sinais das estações de controle e transmitem sinais que são recebidos pelos nossos receptores aqui na Terra. Ok? Esses sinais, que são aquelas frequências que eu falei para vocês, e os códigos embutidos nessas frequências, nos possibilitam determinar as distâncias num determinado instante entre cada um desses satélites e o nosso receptor. Então, por exemplo, se eu puder parar o tempo, eu vou chamar essa parada, esse instante, esse momento de época. Então, para o sistema, eu vou dizer, nesta época agora, que, por exemplo, agora, para mim aqui,
são 11 horas, 12 minutos e 45 segundos, eu estou falando de um dia, de um ano, de um mês, de um dia, de uma hora, de um minuto, de um segundo, de um 10 a menos 12 segundos de precisão. É com esse nível de precisão que eu vou chamar uma época. Ok. Então, às 11 horas, 12 minutos, 13 minutos agora, eu vou, e tantos segundos, eu vou chamar isso de época. Nessa época, que eu parei o tempo, eu quero saber qual é a posição do satélite 1, do satélite 2, do satélite 3, do satélite N. E quero saber também, quando ele estava nessa posição, qual era a distância entre a antena do satélite 1 e a antena do meu receptor. A antena do satélite 2 e a antena do meu receptor. A antena do satélite 3 e a antena do meu receptor. E a essas distâncias, eu vou chamar de ρ1, ρ2 e ρ3. Ou simplesmente de pseudodistância 1, pseudodistância 2 ou pseudodistância 3. Como é que eu calculo essas distâncias? Eu calculo essas distâncias baseadas nas informações que o satélite envia para nós, através das suas observáveis, que podem ser a própria uma ou mais frequências, L1, L2, L3, por exemplo, no sistema GPS, ou L5, no sistema GPS, ou o código CA, o código P, o código D, no sistema GPS, por exemplo. Ok? Bem, então, o sistema é capaz de determinar a posição, que eu estou chamando de nossa posição aqui, do receptor, através dessas distâncias que são possíveis de serem determinadas através dos sinais que são emitidos. Ok? É assim que funciona. Bem, para determinar essas distâncias, eu vou precisar lembrar vocês de topografia. É por isso que topografia, aqui e ali, é pré-requisito para geotecnologias. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei de quem vocês foram alunos de topografia, não sei quem que deu para vocês topografia, mas topografia, métodos de levantamento planimétrico, existe o método de poligonação, ângulo horário ou deflexão, e existem os métodos de levantamento de detalhes, ou por pontos, dentre os quais um deles é a chamada bilateração. Ok? O que é o método da bilateração? É eu, usando as coordenadas de dois pontos da poligonal de coordenadas conhecidas. Nesse caso aqui, o ponto 1 tem coordenadas conhecidas x1, y1, e o ponto 2 tem coordenadas conhecidas x2 e y2, determinar a coordenada de um ponto que eu chamei aqui de G, de coordenadas xg e yg desconhecidas, medindo apenas duas distâncias. É isso que chama de bilateração. Bi2, lateração, lados, dois lados, duas distâncias. Então, sabendo a coordenada do ponto 1, x1, y1, eu meço a distância d1g. Depois, sabendo a coordenada do ponto 2, x2 e y2, eu meço a distância d2g. Notem que eu sei também, ao saber a coordenada do ponto 1 e do ponto 2, eu sei a coordenada do ponto 1, 2. Porque eu sei essa projeção e eu sei essa projeção. Então, a distância 1, 2 é a hipotenusa desse triângulo, cujos os catetos são x2 menos x1 e y2 menos y1. Então, basta para eu determinar a distância 1, 2. Então, eu tenho um triângulo qualquer, do qual eu conheço as três distâncias. Duas foram medidas em campo e uma eu sei porque eu determinei a partir das coordenadas. Mas eu não sei nenhum ângulo. Com essas três distâncias, e usando a lei dos cossenos e a lei dos senos, eu sou capaz de determinar as coordenadas xg e yz, que são coordenadas no plano xy, coordenadas bidimensionais, como são as coordenadas obtidas na topografia. Eu falei sobre isso, relembrando vocês, só para que, e pegando aqui uns recortes da minha aula que eu dou no quadro, para que vocês lembrassem o que é o método da bilateração na topografia. Porque o método da bilateração é o primo irmão do método da trilateração, que é o método usado no sistema GPS para determinar a coordenada de um ponto. Quais são as diferenças? Que na bilateração eu vou medir distância de dois pontos topográficos de coordenadas conhecidas até o ponto desconhecido.
E na trilateração, nos sistemas GNSS, eu vou usar distâncias também. Ao invés de 2, eu vou usar 3 pontos de coordenadas conhecidas. Só que esses pontos no GPS, no GNSS, não são pontos topográficos. São as coordenadas instantâneas dos satélites. E as distâncias não são distâncias medidas com uma trena. São as distâncias possíveis de serem medidas através dos sinais observáveis entre a antena dos satélites e o meu receptor. Captaram a ideia aí, gente? E ao invés de calcular no plano bidimensional a coordenada xg e yg, eu vou calcular a coordenada xg, yg e zg. Ou seja, eu vou calcular coordenadas tridimensionais. Todo mundo entendeu aí? Turma, oi. Vocês são caladinhos assim mesmo, né? Gente, Sim, foram professor, embora. geralmente a gente não tem muita participação, não. Gente, como é que a Arielle sabe se vocês estão aí, que vocês estão aprendendo, que vocês têm dúvida, se vocês não falam? Na minha turma, se os alunos não falam, eu não falo também. A gente fica se olhando. Eu fico olhando para a câmera, eles ficam olhando para mim. A gente fica aqui se olhando assim. Até quando alguém fica sem graça e faz uma pergunta. Eu não acredito que vocês aí do outro lado não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nada para falar. Nem que seja andar comigo, com a minha aula, com a minha barba branca. Você não tem nada para dizer até agora, gente. Sim, professor, eu falo por mim, porque eu acabo assimilando melhor na hora dos trabalhos. Então, tipo, se eu vai dar uma teoria, eu vou acompanhando, mas na hora que for trabalho, eu junto tudo. Eu volto para os vídeos para ver, ele falou isso, então quando eu for usar vai ser tal jeito. Geralmente é Quem como eu está funciono falando com aí? os outros. Quem foi o aluno que falou agora? Luiz Paulo. Ok. Que, aliás, é o único aluno que falou. Não, teve alguém que falou. Eu acho que foi Sirlane, quem foi? Vitória, quem foi que disse sim, pessoal, estou aqui também. Algum aluno que falou. Ok. Vamos lá, então. Vou prosseguir. Pois bem, eu fiz um esquema aqui para que vocês entendessem, compreendessem de forma gráfica uma coisa que eu quero falar para vocês de forma matemática. Mas antes de falar de forma matemática, eu queria que vocês entendessem graficamente o porquê de eu precisar de uma quantidade X de satélites. Ok? Por exemplo, se eu tivesse apenas um satélite, e esse satélite, por exemplo, eu conseguisse medir a distância dele até o meu receptor de 21 mil quilômetros, é uma distância grande, 21 mil metros, que é mais ou menos a distância que todos os satélites de GPS, por exemplo, estão da superfície da Terra. Se eu soubesse apenas um satélite, e soubesse que a distância desse satélite até o meu receptor é de 21 mil metros, a única coisa que eu poderia dizer é que eu estou com um ponto na superfície de uma esfera de 21 mil quilômetros de distância. 21 mil quilômetros de distância. Ou seja, eu posso estar em qualquer lugar na superfície dessa esfera. Mas isso não é suficiente para mim, porque em sistema de posicionamento eu preciso ter uma precisão boa, uma exatidão boa e preciso saber coordenadas tridimensionais, x, y, z do meu ponto. Eu não posso simplesmente dizer, olha, gente, eu peguei aqui, eu sei que eu estou na superfície de uma esfera de 21 mil quilômetros de raio. Não é suficiente. Mas se eu tiver dois satélites, eu já posso fazer um que eu disto 20 mil quilômetros, outro que eu disto 20.500. Ao cruzar essas duas... Com licença, você está apresentando alguma tela? Por que não está aparecendo? Ai, meu Deus. Vocês viram até onde, gente? Eu deveria estar apresentando, mas espera aí que eu vou mudar. Alt, Tab. E aí? Quem falou? Tá vendo agora? Turma? Agora sim. Agora sim.
Quem foi a moça que falou? Eu, Cirlane. Ok, Silane. Tudo bem aí no BBB? Vamos eliminar a Carol Conká, que ela está falando muita besteira, fazendo muita besteira. Então, vocês viram essa imagem aqui? Turma, vocês viram essa imagem quando eu estava explicando? Sim. Ok, então vou passar para a próxima. Essa aqui vocês não viram, né? Então, o que eu falava aí é que eu tenho um satélite distando 21 mil quilômetros da Terra, a única coisa que eu vou saber é que eu estou na superfície dessa esfera. Mas se eu tenho 2 satélites, cada um eu consigo medir a distância, eu já reduzo a superfície dessa esfera para interseção entre essas 2 esferas. Então, eu já reduzo para uma área muito menor. Se eu tenho 3 satélites, se eu consigo medir a distância de 3 satélites até o ponto onde eu estou, eu já reduzo a interseção desses 3 satélites a 2 pontos. E isso já me permitiria, 3 satélites, calcular as coordenadas tridimensionais x, y, z do ponto onde eu estou. Porque, embora eu tenha 2 pontos, um certamente estaria na superfície da Terra, e como os 2 pontos, a interseção dessas 3 esferas é muito grande, o outro estaria fora da superfície da Terra. Então, eu descartaria uma dessas coordenadas e já ficaria com as coordenadas tridimensionais do outro ponto. Eu estou usando o verbo seria no futuro do pretérito para que vocês entendam que não é verdade. Apenas 3 satélites não são suficientes. Determinar a posição e a distância de apenas 3 satélites não é suficiente para que eu consiga determinar a coordenada tridimensional de um ponto. Se eu conseguir visualizar apenas 3 satélites simultaneamente, eu vou conseguir determinar as coordenadas bidimensionais, x, y, e não vou conseguir determinar a coordenada z. Por que, professor? A gente não vai conseguir determinar a coordenada z, a coordenada tridimensional, porque eu precisaria de um 4º satélite para resolver um outro problema que eu tenho. Porque eu não tenho só 3 incógnitas. Eu precisaria de apenas 3 satélites, 3 distâncias, se eu tivesse apenas a incógnita x, y, z, mas eu tenho uma incógnita que não foi dita para vocês ainda, que é o erro do relógio. E aí, por ter 4 incógnitas, eu vou precisar de 4 satélites, e a interseção das esferas geradas por esses 4 satélites, que distam distâncias diferentes, orbitando em planos orbitais diferentes, até a posição onde eu estou, vai me permitir calcular a posição exata de onde eu estou. Vocês entenderam geometricamente o que aconteceu. E esse 4º satélite ele é necessário porque eu tenho uma outra variável além da posição x, y, z. Eu tenho também a variável erro do relógio. E eu vou falar para vocês qual é esse erro do relógio depois. Mas, agora eu queria que ficasse na cabeça de vocês que eu só consigo determinar a coordenada tridimensional de um ponto a partir do sistema de posicionamento global se eu tiver simultaneamente a possibilidade de captar pelo meu receptor pelo menos os sinais de 4 satélites simultaneamente. Ok? Bem, como é que eu meço essas distâncias? Bem, essas distâncias, as distâncias que ocorrem entre as distâncias mensuráveis entre a antena do satélite e a antena do meu receptor, que eu chamei aqui de Rho, ela pode ser obtida através de diversas formas. 2 métodos são os principais, que eu chamei aqui de pseudodistância. Ela é chamada de pseudodistância quando a distância é obtida diretamente através da equação que vocês já conhecem, que relaciona velocidade, espaço e tempo. Então, se eu souber qual é a velocidade que essa onda se propaga, se eu souber qual é o intervalo de tempo que ele usou para se deslocar daqui até aqui, eu meço a distância, que é o espaço propagado, percorrido por essa onda. A partir dessa constatação, eu vou chamar aí a variação de espaço de Rho, que é a distância, e vai ser igual à variação de tempo vezes a velocidade. E como eu não conheço a velocidade real dessa onda, mas eu sei que ela é uma onda eletromagnética, eu vou fazer uma suposição aqui, que ela se propaga
a velocidade da luz no vácuo, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Observem que a gente fazendo essa consideração que não é verdadeira, eu incido aí em um erro. Por conta desse erro é que eu vou chamar aí essa distância de pseudodistância, ou seja, distância falsa, distância errada. Ela é errada, mas ela pode ser corrigida depois, tá certo? Então, se eu considerar a velocidade 300 mil km por segundo e eu tiver, de alguma forma, uma forma de medir o tempo que ela usou para percorrer essa distância, eu consigo calcular essa distância, ok? Bem, essa é a forma que a maioria que todos os receptores de navegação, independente do sistema que eu estiver utilizando, usa para calcular a distância. Essa é a mais simples e é a mais errada de todas. Tem alguém aí querendo falar? Pode falar. Meu Deus, o que está acontecendo? Gente, tem um negócio fazendo barulho aqui, não sei o que é. Eu vou apresentar de novo aqui. Vocês estão vendo ainda a apresentação? Estamos, professor. Acho que foi uma caixa de som sua que descarregou. Ah, eu entendi o que foi esse bi, 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 é que acabou a bateria da minha caixa aqui. Ela é wireless. Eu preciso ligar aqui Eu preciso ligar um fone de ouvido. Só um minuto, gente. Alguém fala comigo aí para ver se eu estou ouvindo? Tá ouvindo, professor? Eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo um som baixinho do próprio alto-falante do computador. Eu não vou resolver isso agora, não. Eu vou continuar a aula para a gente não se atrasar mais. Tá certo? Mas se vocês quiserem falar, falem um pouco mais alto que eu consigo ouvir. Pois bem, todo mundo entendeu aí, né? Então, essa é a medir a pseudodistância para a gente resolver o sistema, determinar as equações e determinar a posição do ponto tridimensional, ela é a mais fácil, mas também é a mais errada. E ela é obtida através dos diversos códigos que vêm modulados nas frequências. Todos os receptores de navegação conseguem medir essa distância e já fornecem para a gente essas distâncias. Bem, em passo 3, é que a gente pode medir, só para vocês terem uma ideia aí, para poder medir essa distância com alguma precisão, a gente vai precisar ter relógios implementados tanto nos satélites quanto nos receptores em terra. Só para vocês terem uma ideia, se eu errar um mísero segundo, na medição dessas distâncias, eu vou calcular a distância planimétrica errada na superfície da Terra de aproximadamente 3.000 quilômetros. Foi só tudo isso. O nível de precisão que a gente necessita na determinação desses tempos é de cerca de 10 a menos 12 segundos. Ou seja, 0,00012 zeros até 1 segundo. Para que eu tenha uma posição na casa do milímetro. Existem relógios na Terra que são bons desse jeito para eu calcular com esse nível de precisão? Existem. Mas eles são relógios atômicos, que estão dentro de usinas nucleares. Eles usam elementos químicos que são radioativos, como césio, como rubídio, ou elementos que são extremamente caros, como, por exemplo, o diamante. Minerais extremamente caros, como o carbono do diamante. E imaginem só a gente colocar num receptor de R$1.000, de R$500, de R$600, um relógio à base de diamante. Primeiro que ninguém ia deixar a gente trabalhar porque iam roubar todos os receptores. Segundo, que se eu colocasse um relógio com césio ou com rubídio, o operador ia fazer o levantamento apenas uma vez, porque ele ia morrer de radiação, por causa do câncer, e deteriora e provoca mutação nas células biológicas. Então, não é possível.
E aí, o que os desenvolvedores do sistema fizeram? Colocaram relógios bastante precisos com esses elementos nos satélites que estão distantes. Ninguém pode roubar o relógio do satélite. Então, colocaram um relógio de Césio, um relógio de rubídio, um relógio de diamante nos satélites das constelações lá em cima. Agora, no receptor que a gente tem aqui, colocaram relógios de quartzo. Um quartzo muito bom. Então, todo receptor GPS tem um relógio muito bom, que tem uma precisão aí de 10 a menos 9, mas os satélites têm uma precisão de 10 a menos 12 segundos. Essa diferença aqui de 10 a menos 9 para 10 a menos 12 é o que ocasiona o chamado erro do relógio, e que é diferente para cada satélite. E é aquela variável que a gente precisa determinar além do x, y, z. Todo mundo entendeu aí? Então, essa variável vem daí. Uma quarta coisa que a gente precisa entender é o seguinte: na hora que o sinal sai do satélite e chega no receptor, para eu poder determinar a coordenada do meu receptor, eu preciso saber onde o satélite estava. Conhecer as coordenadas tridimensionais de cada satélite na trilateração feita por GNSS equivale a saber as coordenadas de cada estação topográfica na topografia convencional. Essas coordenadas dos satélites podem ser obtidas através de duas formas. A primeira delas, ela é enviada pelo satélite no próprio sinal, e a gente chama de efemérides transmitidas. Efemérides é um conjunto de parâmetros da mecânica celeste que permite determinar a posição, através de interpolação de todos os satélites, na sua órbita, naquele exato momento, naquela época. Então, esses parâmetros, são as efemérides transmitidas, ou do inglês broadcast, elas são enviadas pelo satélite, pelo sinal do satélite na hora que o sinal sai. Então, imagine que eu sou um satélite. Nessa hora que eu vou medir, sai um sinal. Vou pegar aqui a colherzinha que eu estou usando aqui para misturar o meu chá. Imagine que isso aqui é o sinal que está saindo do satélite. Nesse sinal, o satélite vai dizer: olha, eu sou o satélite 1, o sinal está saindo daqui no dia, no ano, no mês, na hora, no minuto, no segundo, a 10 a menos 12. Está saindo aqui nesse momento. E a coordenada que eu estou aqui, você consegue obter com esses parâmetros. Manda essa informação. Aí o sinal viaja até chegar lá no receptor. Quando chega lá no receptor, o meu colírio aqui está fazendo, às vezes, do receptor. Quando chega no receptor, o sinal fofoqueiro, conta para o receptor: olha, eu sou o sinal que veio do satélite 1 a tal dia, ano, mês, hora, minuto, segundo, 10 a menos 12, e nessa hora o satélite estava na posição tal. Essa é a efeméride de broadcast, é a efeméride transmitida pelo próprio sinal. Deu para entender? Essa posição do satélite, que a gente chama de efeméride transmitida ou efeméride de broadcast, ela é uma posição que pode estar, mas pode não estar correta. Eu vou falar para vocês por que depois disso. Eu tenho uma incerteza grande acerca da posição. E note que eu preciso da posição correta do satélite para poder calcular a posição correta do meu receptor. O outro tipo de efeméride é o que a gente chama de efeméride precisa. Essa efeméride precisa não pode ser obtida na mesma hora, ou seja, instantaneamente, em tempo real, na hora que eu estou coletando o dado. Ela só pode ser obtida a posteriori. Esse a posteriori, depois, pode ser de 2 horas, no dia seguinte, ou 13 dias depois. Então, eu tenho uma efeméride precisa ultra rápida, 2 horas depois, rápida no próximo dia, ou final, 13 dias depois, com diferentes incertezas. Por exemplo, 2 horas depois, a incerteza acerca da posição desse satélite é de mais ou menos 15 centímetros. No próximo dia, essa incerteza já baixa para 5 centímetros. 13 dias depois, ela já baixa para, no máximo, mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, quanto mais tempo decorrer depois, o sistema atualiza e melhora a coordenada
do satélite, o que faz com que eu consiga melhorar a coordenada do ponto que eu vou obter também, já que eu estou determinando a coordenada do meu ponto aqui, do receptor em terra, a partir da coordenada do satélite que está lá na constelação lá em cima. Bem, eu não sei se vocês repararam, mas eu dividi a forma como os sistemas GNSS trabalham em 5 partes, em 5 passos. E esse aqui é o 5º e último passo. Além de saber que ele funciona baseado na trilateração, saber que a trilateração eu preciso do relógio, saber que eu preciso saber onde o satélite está, saber todas essas coisas, eu preciso também saber se existem erros. E um dos principais erros é saber como é a trajetória do sinal GNSS desde que ele sai do satélite, atravessando a atmosfera da Terra, até na hora que ele chega no nosso receptor. E acreditem, essa viagem é uma viagem conturbada. Ele viaja tranquilamente no vácuo, fora da atmosfera da Terra, por cerca de 19 mil quilômetros. E aí ele vai em linha reta, sem nenhuma perturbação, porque está no vácuo. Depois ele entra na atmosfera superior da Terra, que está a cerca de 1.000 quilômetros em relação à superfície do nível médio do mar. E essa camada a gente chama de ionosfera. Essa camada é uma camada ionizada, só existem elétrons livres nela. É uma camada eletrificada. Depois, ele ultrapassando, e aqui essa camada perturba bastante o sinal. Ela perturba tanto que as frequências mais fracas, de potência menor, algumas delas podem ser interrompidas aqui. Então, não é interrompido se cai folha, se cai chuva, se cai neve, se cai sol. Mas ela é interrompida, ela é possível de ser interrompida se essa camada aqui estiver muito eletrificada. Que, aliás, era o objetivo inicial dos russos quando lançaram o primeiro satélite russo, Sputnik 1. O que eles queriam era só medir essa quantidade de elétrons livres na ionosfera. Pois bem, depois, se o sinal conseguir ultrapassar a ionosfera, ele entra na camada baixa da nossa atmosfera, que é mais próximo da superfície terrestre, que a gente chama aqui de troposfera. Essa troposfera ela fica aí do nível do mar até cerca de 60 quilômetros de altura. Nessa troposfera, a parte de baixo da troposfera tem vapor d'água, que a gente chama de troposfera úmida. E a parte de cima da troposfera é seca. Ela tem vários gases, mas ela não tem vapor d'água. Ela tem oxigênio, metano, carbono, hidrogênio, hélio, tem ozônio, que forma aquela nossa camada que protege do UVA e do UVB do Sol, mas ela não tem água. O sinal eletrônico que vem dos satélites, ele se comporta de uma determinada forma na camada ionosférica e se comporta de uma outra forma na camada troposférica. Se eu conseguir modelar ou mitigar ou excluir esse comportamento, esse erro no sinal, porque ele atrasa na hora que ele atravessa a camada ionosférica e ele se atrasa também na hora que ele atravessa a camada troposférica. Se eu conseguir modelar isso e descobrir qual é esse atraso, eu consigo corrigir essa distância. Então, isso influencia também na posição. Só queria deixar aqui para vocês de como é que essa camada ionosférica, que é a que mais influencia no atraso do sinal do GNSS, se forma. O Sol, nossa estrela mãe aqui, que dá vida para a Terra e que transmite energia para a gente, ele tem explosões. Esses picos de explosões solares, eles se comportam de maiores explosões, até o Sol estar menores explosões, o Sol está mais calminho, em ciclos de mais ou menos 11 anos. Esses ciclos, quanto mais explosões eu tiver, maior ejeção de massa coronal ocorre. Essa massa, esse plasma que chega na superfície da Terra, quando ele chega na camada troposférica, ele reage com os gases da camada troposférica da Terra. Na hora que ele reage, parte dessa radiação solar é absorvida na forma de oxigênio. E parte é refletida na forma de elétrons livres. E quanto mais
explosão solar eu tiver, e quanto mais radiação incidir sobre a camada troposférica, mais oxigênio vai haver dentro da nossa troposfera e mais elétrons livres vão compor a camada ionosférica. Então, significa que a radiação solar ela é o que mais contribui para a formação da camada ionosfera. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem aqui Mercúrio passando na frente do Sol. Aqui, ó, é o planeta que está mais próximo desse pontinho aqui. Passando. Essa imagem é uma imagem real, tratada, obviamente, que foi obtida pelo telescópio Chandra, da NASA, que mapeia o Sol. Pois bem, agora que vocês já entenderam, não sei se vocês se lembram, quem é que foi aluno da professora Áurea aí? Levanta a mão e diz: ei! Que saudade, gente, olha aí. Quem foi aluno da Áurea? De cálculo? Turma? Ninguém foi aluno da Áurea? Eu fui, professor. A professora Áurea é a professora que dá cálculo para engenharia civil, a cálculo fundamental. Gente, eu queria dizer para vocês que eu já acabei uma jarra de chá. Então, a professora Áurea, que foi coordenadora do curso de engenharia civil também, que hoje trabalha no Diatec com cálculo, que já foi do DET uma vez também, ela deve ter falado para vocês um negócio chamado método de Newton, lá em cálculo. E o método de Newton é um método que se presta para a resolução de sistemas de equações. Então, eu tenho uma série de variáveis, eu tenho um conjunto de constantes, onde eu conheço, e eu vou determinar essas variáveis através do método de Newton. Por que eu estou falando agora? Primeiro, porque eu queria que vocês matassem a saudade da professora Áurea. Segundo, porque eu vou precisar que vocês lembrem disso na hora que eu apresentar essa equação, que eu não apresentei para vocês, esse sistema que eu não apresentei para vocês ainda, para que vocês não fiquem com muito medo. Como é que esse sistema vai ser formado? Notem aí, eu coloquei apenas um satélite aqui, o receptor, a gente aqui na Terra, e em vermelho aparecem as nossas variáveis, que eu não sei. Eu quero determinar a coordenada x, y, z do receptor. Em azul aparece aqui as coordenadas, as coisas que eu sei. A coordenada x, y, z do satélite 1, depois do satélite 2, do satélite 3, de pelo menos 4 satélites. Essas são informações que eu tenho. E tenho também a possibilidade de determinar a distância do satélite até o receptor. Então, eu sei x, y, z do satélite 1 e a distância entre o satélite 1 e o meu receptor. Sei x, y, z do satélite 2, do satélite 3, do satélite 4 e as distâncias desses respectivos satélites até o meu receptor. Com isso, eu monto um sistema de equações. Olha aí que coisa legal, gente. Então, ρ1 é a distância entre o satélite 1 e o meu receptor. x1, y1 e z1 são as coordenadas conhecidas do satélite 1. xr, yr e zr são as incógnitas, as coordenadas desconhecidas do receptor. E isso aqui é o erro do relógio. 1, 2, 3, 4 variáveis. 1, 2, 3, 4 coisas que eu conheço. Eu faço isso para o satélite 1, para o satélite 2, para o satélite 3, para o satélite 4, para o satélite N. Quando eu tiver 4 satélites desses, eu vou ter 4 equações, 4 constantes e 4 incógnitas. E aí eu resolvo esse sistema de equações, provavelmente usando o método de Newton. Agora eu queria contar uma história para vocês. Professor, você vai fazer a gente usar cálculo fundamental, método de Newton em geotecnologias? Não, eu só estou dizendo de onde é que vem. Porque lembrem que vocês não são hominídeos primitivos. Vocês são homo sapiens, ou mulher sapiens, como dizia a presidente Dilma, ou a presidenta Dilma, sei lá. A gente precisa saber de onde as coisas vêm para não ficar só apertando o botão. Eu queria que vocês prestassem atenção na quantidade de sistemas desses que a gente vai ter que resolver.
Imaginem a seguinte história que eu vou contar para vocês. Imaginem vocês com um receptor GPS aqui que está coletando dados a cada 1 segundo. Então, a minha época é a cada 1 segundo. Imaginem que eu vou instalar um receptor, deixar uma antena com o receptor ligado ali, coletando dados durante 1 hora. Quantos segundos há em 1 hora? 3.600 segundos. Logo, eu vou ter 3.600 épocas. Em cada um desses segundos, é como se o tempo parasse e o receptor guardasse, gravasse as informações de todos os satélites que ele está visualizando naquele instante, as informações das coordenadas do satélite e as distâncias ou as informações que são capazes de determinar a distância através de todas as observáveis. No caso do GPS, a portadora é de 1, a portadora é de 2, a portadora é de 5, todos os códigos CA, C1, L1, T1, C2, L2, T2, L2C, todos os códigos também. Agora imaginem, vamos fazer só uma conta. Imaginem um receptor que é capaz de pegar... Eu não vou nem aumentar para os outros sistemas. Eu vou ficar só no sistema GPS. Só no sistema GPS, eu teria... Faça uma conta aí. 3.600 épocas, 7 observáveis, 32 satélites. Façam a combinação linear de 32 satélites 4x4. Quanto dá isso? Multipliquem isso pelo número de observáveis, 7. Multiplique isso por 3.600 vezes. Vocês vão chegar a um astronômico número de milhares ou dezenas de milhares de sistemas para serem resolvidos. Se a gente tem dificuldade de fazer conta rápido, os computadores não têm. E por isso a gente vai usar essas informações todas com um sistema de processamento de dados para resolver esses sistemas e entregar para a gente as coordenadas de cada um dos pontos de forma muito rápida. Ficou claro aí, gente? Mas é daí que vem. Na semana que vem, a gente vai usar um programa de computador e fazer o processamento. E à medida que a gente for fazendo o processamento e obtendo as coordenadas, a gente vai variando os modos de posicionamento e as observáveis que a gente está utilizando para obter diferentes coordenadas com diferentes precisões. Então, a gente vai simular. Se eu estiver usando um receptor de navegação, como é que seria a minha coordenada? Se eu estiver usando um receptor de uma frequência, como é que seria a minha coordenada? Se eu estiver usando um receptor de dupla ou tripla frequência, como é que seria a minha coordenada? Se eu tiver com uma estação perto, que a gente chama de base curta, como é que fica a minha coordenada? Se eu tiver com uma estação longa, distante, que a gente chama de base longa, como é que fica a minha coordenada? Se eu usar a efeméride transmitida, como é que fica a minha coordenada? Se eu usar a minha efeméride precisa, como é que fica a coordenada? A gente vai fazer essas diversas variações de diferentes receptores, diferentes formas de posicionamento, diferentes dados de efeméride para obter diferentes coordenadas. Tudo isso a gente vai usar um processamento igual para todo mundo na semana que vem, e o projeto de vocês vai ser vocês fazerem um processamento, cada um de vocês diferente, usando o mesmo método para gerar um relatório técnico. Ok? Turma? Turma? Alguma questão, alguma dúvida? Eu vou terminar nossa aula aqui. Eu acho que já usei bastante do tempo de vocês. Já foram quase 2 horas de aula aí. 1 hora e 50 minutos. Vou passar esse vídeo, tanto a apresentação em PowerPoint, quanto o vídeo da nossa aula que foi gravada para a professora Arielle, para ela postar para vocês. E vou deixar também, passar para ela o link do software no Drive, que é para vocês instalarem, e já vi instalado na máquina de vocês para a gente usar na próxima aula. Certo? O software é o Leica GeoOffice, que é um software que a gente comprou, é um software proprietário que a gente comprou na UFC, que está instalado em todos os computadores do LAG, mas que, como a gente está fazendo aula remota, vocês vão ter que instalar aí ou no notebook ou no desktop de vocês.
E aí eu espero vocês já na semana que vem com esse software instalado, para a gente continuar a aula de processamento. Tudo certo, então? Certo, professor. Esse chiado significou o quê? Alguém escreve aí para mim se vocês ouviram tudo que eu disse. Gabriel, Ron. Eita, a gente está só com um pouquinho de gente agora. O que aconteceu? Gabriel, Paulo, Nathaniel e Vitória. O resto foi tudo embora. Deus, não aguentaram a aula. Deve ter sido péssima a aula. Deus do céu. Pois bem, gente. Obrigado aí aos que ficaram, aos guerreiros que ficaram até o final. E na semana que vem, a aula é menos teórica e mais prática, porque a gente vai para o processamento. Tá bom? Mas eu prometo para vocês que a aula vai ser bem mais animada e interessante. Obviamente, tem muito conceito e muita coisa que vocês estão vendo pela primeira vez e é muita informação. Então, eu compreendo que ela, por ser uma aula mais de fundamentação teórica, com coisas que não são comuns e do uso corriqueiro de vocês, ela seja mais complexa. Mas eu prometo que a aula que vem vai ser melhor e eu tentei me esforçar para vocês aprenderem da melhor forma. Vejo vocês, então, 10 horas na próxima terça-feira. Abraço para todo mundo.